Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos diante da Tua presença. Amém. Um momento importante para a Tua igreja, onde nós estamos aprendendo, nos reciclando e nos preparando para servir melhor ao Senhor. Amém. E agora queremos colocar a vida do presbítero Dejair, teu servo, diante da Tua presença, pedindo ao Senhor que derrame sobre ele graça, que ele ache graça diante de nós e nós diante dele, que ele possa transmitir o conhecimento que nos é necessário saber, conhecer, que a graça seja sobre ele e que ele desenvolva o seu tema com desenvoltura, com intrepidez e com ousadia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode sentar? Vem, Dejair. Bola está contigo. Quem que vai? Amém, amém. Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui alegres de estarmos juntos e um momento muito precioso para a igreja, porque a oportunidade em 52 anos de igreja, que é o primeiro congresso geral de administração e finanças. E eu espero que os irmãos vejam isso como o primeiro esforço e esse congresso possa se desenvolver mais vezes, porque a igreja está crescendo, a igreja está sendo observada pelo governo com exigências e a gente vai sabendo que o corpo está crescendo, o investimento está curto. A gente tem que melhorar isso aí. Amém? Amém. Os irmãos tomaram café já estão alimentados? Amém. Alguém quer mostrar aí, não? Acho que a recomendação não foi para vocês, foi para tomar chá agora. Porque agora vocês vão entrar nos dons do Espírito. Vão ter que ter longanimidade, bondade, misericórdia. Vão ter que ter paciência, porque o assunto é bastante interessante. Quem gosta de administração aí? Levanta a mão. Amém. Parabéns aos irmãos. Acho que não levantaram a mão, parabéns também. E estão aqui. Não tem exceção. Vai ter que ouvir também. Ser inspirados. Para que a gente possa se entender, eu vou ter que tomar uma medida, infelizmente, antipática, porque o tempo que me foi dado para falar sobre administração e tributo é 1 hora, e olha que esse assunto é tão amplo que em 1 hora a gente vai dar só pinceladas aí, e infelizmente perguntas não, senão o tempo vai embora e eu vou ficar mal com o pastor Celso aqui, secretário-geral de administração. Um texto bíblico. E na verdade, eu só conheci esse texto bíblico quando eu era juvenil na Igreja Metodista do Brasil, coisa recente, há poucos anos. E na verdade, o que aconteceu? Durante esse tempo todo de dentro da igreja, eu não me lembro de ter uma pregação naquilo que eu vou dizer aqui agora, nos versículos bíblicos. E dizer para vocês outra coisa: o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele estava atualizadíssimo a respeito das coisas do Senhor, filho dele, mas das coisas do mundo também, da terra. E está usando um termo lá, eu até procurei aqui uma tradução que fosse bastante provocadora aqui. O termo que ele disse lá há mais de anos atrás, ela se repete hoje, atual. Mateus capítulo 17, nos seus versículos de número 24 ao 27. Olha que palavra bonita. Jesus paga o imposto secular. Jesus paga o imposto secular. Vamos à leitura. E se tivesse tempo era uma pregação.
Tendo ele chegado a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, perguntando: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu: dos alheios, disse-lhe Jesus: logo são isentos os filhos. Conhecimento da lei dos homens. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, que valeria 2 didracmas, e toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Creio que Pedro falou pela fé, que pagaria imposto. Porque onde estava Judas, tesoureiro do grupo, cadê o dinheiro? Mas Pedro diz: não vão pagar. E Jesus se antecipa e diz: a legislação fala que os filhos não pagam impostos. Por isso havia aquela luta para conquistar povos. Os povos iriam ser obrigados a pagar os impostos. Imposto. Imposto quer dizer o quê? Não é voluntário, é imposto. O que nós fazemos hoje, pagando, é imposto. É uma coisa imposta pelo governo para nós. Não tem que a gente dizer que eu gosto, que eu não gosto, que eu vou pagar ou não vou pagar. Sempre na época de declaração de imposto de renda, o que acontece? O imposto foi alto. Pois é isso mesmo. Porque os reis da terra, eles cobram imposto. Então vamos trazer isso para o nosso tempo. Receita Federal no nosso Brasil. Correto? Sem falar mais sobre o texto, mas se vocês tiverem oportunidade, dê uma leiturazinha em casa, porque vão tirar lições daí. Setor administrativo. O Senhor Jesus conhecia a administração. Amém? Eu acho que o irmão não cria. O Senhor Jesus conhecia a administração ou não? Amém? Amém. Conhecia. Bom, vamos lá. Sem muita perda de tempo. Aqui, esse negócio aqui é para mexer, né? Tá para você? De assuntos. Gente, eu teria infinidade de assuntos para trazer para vocês hoje. Gostaria de ter muito mais tempo para fazer isso. Mas vou só passar por cima, dando uma pincelada, para que os irmãos entendam e busquem depois ver se o que eu estou falando, isso está batendo. Porque isso é de domínio público, não é particular da Igreja Metodista Presbiteriana. Nós vamos abordar 5 enfoques. E por isso que eu falei, vocês têm que tomar chá e não café. Porque vocês vão ficar um pouco agitados, como eu vou dizer. E eu não estou aqui com um pouco de receio de falar o que eu preciso falar. Porque a realidade, às vezes, é meio dura para a gente. Mas tem que ser dita. E teremos que corrigir alguns maus costumes para que a gente tenha resultado na nossa igreja em todos os aspectos. Lembrando que a contabilidade geral, ela precisa do resultado da igreja para dar continuidade ao trabalho dela. Eu não posso me antecipar. Eu preciso que as igrejas, pastores, tesoureiros, cumpram as suas obrigações para que a gente dali ainda possa continuar fazendo outro trabalho. Não parou o relatório financeiro do tesoureiro. Isso continua, e continua de forma séria. Vamos lá. Pastores, é o primeiro recadinho, tá? Os pastores estão aí para levantar a mão comigo? Deixa eu ver. Vocês não são maioria, não. Pastor aí não está sendo maioria, não, mas vamos lá, para frente. Bom, vamos lá. Deveres dos SDs. Se não estão aqui, o pastor pode dar depois o recado, né? Recomendações gerais, poucos detalhes, mas vai ter.
Tesoureiros. Tesoureiros estão aí? Tem? Vai ter recado para vocês também, hoje. Tá? E observação sobre assuntos financeiros, que também envolve a igreja. Então, vou começar com a primeira pancada. Vamos lá. Pastor. O primeiro enfoque se refere à administração com relação aos deveres dos pastores e dos superintendentes distritais, aos quais compete apresentar relatórios conforme o regimento interno. Ambos têm suas responsabilidades. Vejamos o que cita a seção 1, artigo 94, principalmente itens 4 e 14, que dizem, no item 14, destaca-se a obrigação da igreja, pastor, e em apresentar tudo que se refere aos seus deveres, com todos os órgãos da administração, e cabe ao SD verificar se eles estão mantendo em dia. Claro, visitando cada igreja de seu distrito. É novo isso, irmão? É para ser feito? Só isso que eu quero fazer. Vamos dar um artigo lá para a gente poder uma linha. Artigo 94. Artigo 94, item 4. Aqui. Não estou inventando, não. Isso aqui está. Isso aqui, ó. Eu não estou inventando. Isso aqui está no nosso manual. Está lá. Artigo 94 da seção 1. Verificar se as igrejas estão mantendo em dia seus deveres com todos os órgãos da administração. De quem é esse papel? Quem faz? É o SD. Tá? Tá para ele aquilo lá. Se ele tem o cargo de SD, ele tem a função de SD. E função está aqui. O item 14. Vamos ver bem rápido isso. Verificar anualmente os livros oficiais das igrejas e orientar sua escrituração, comunicando à Secretaria Regional de Administração qualquer irregularidade. Isso está previsto no nosso manual. Eu não estou inventando, nem estou criando. Isso aqui, se fizerem isso aqui, vão me ajudar muito. Porque a contabilidade precisa que isso seja cumprido. Correto? Vamos à frente agora. Deveres dos SDs. Eu achei interessante uma palavra aqui, não sei se os bispos vão concordar. O segundo enfoque se refere ao SD, especificamente, pois ele é quem exerce a cobrança aos pastores locais e seus tesoureiros, para que os lançamentos da tesouraria estejam corretos e em dia, pois o seu trabalho repercute no serviço da contabilidade. Implícito no item 14 da seção 1ª, lição 1, está a obrigação do SD de orientar sobre a escrituração mensal do movimento financeiro da igreja e suas congregações, devidamente em dia, comunicando ao secretário regional de administração quaisquer irregularidades. Os superintendentes distritais são, portanto, os olhos do bispo nas igrejas. Concorda com o bispo José? Os SD são os olhos do bispo. Certo? Quando nós falamos aqui que os lançamentos da contabilidade sejam feitos, aliás, o serviço tem que ser feito, implícito no item 14, está a obrigação do SD orientar a escrituração mensal. Eu vou ter uma novidade para os irmãos, eu vou falar um pouquinho mais à frente, porque há uma mudança de postura, exatamente porque o governo está nos obrigando a isso. Nós temos dois donos da nossa vida. Eu sei que o nosso Senhor Jesus e Deus é o dono da nossa vida. Amém? Amém. Na linha espiritual, né? Repercute na material, mas em primeiro lugar espiritual. Mas nós temos um outro dono, que é o governo. Então, o primeiro ao qual nós servimos, ele é amor e misericórdia. Amém? O segundo, a quem também nós temos que obedecer,
ele nos cobra prazo e multa. Entendeu? Que coisa bonita. 2 deuses. O primeiro, um Deus. E o segundo, obrigação. Tá certo? Então, os superintendentes distritais são, portanto, os órgãos dos bispos nas igrejas. Então, se a igreja está fazendo a sua parte correta, os assistentes também, como alivia o trabalho do secretário regional de administração e a contabilidade. Esses dados, para mim, são bastante importantes. E eu não trazendo nenhuma novidade ainda. Vamos lá. Já passou. Recomendações gerais. O terceiro enfoque diz respeito às demais obrigações administrativas que já estão previstas no regimento interno do nosso Estatuto, principalmente quanto aos artigos que se referem. Pastores, artigo 151 a 660 e a outros artigos também no meio do regimento interno. Junta diaconal, artigo 114 ao 121, obrigação da junta diaconal. Portanto, a recomendação é que seja dada devida atenção à leitura do Estatuto e principalmente o regimento interno da Igreja Metodista Uniana, pois se lido e aplicado, devidamente evitará inúmeros transtornos para a região. Os irmãos concordam com isso? Amém? Tem que ser feito. Irmão, nós temos que fazer isso aqui. Porque um regimento, um estatuto, foi feito para ser obedecido. Porque esse estatuto está registrado em cartório. Nós existimos legalmente no país. Mas para isso temos que cumprir obrigações. Mas as nossas também, não é só obrigação legal, fiscal. As nossas obrigações com relação à igreja. A igreja precisa cumprir com as suas obrigações. E nós estamos precisando, cada um do outro. O pastor precisa do tesoureiro, o tesoureiro vai ter que dar informação para a igreja, depois, na Assembleia Geral do final do ano. E essas informações dele vão servir de base para contabilidade. Hoje a igreja não faz mais um movimento de caixa. Os irmãos sim, tem lá o seu movimento de caixa que fazem todo mês o seu relatório. Quando vocês lançam para o PAI, no PAI existe um filtro que vai a informação para o financeiro, que vai atender a igreja nas suas informações. O Conselho Regional quer saber como é que está a igreja nessa área financeira, ela tem como exigir isso. Mas, ao mesmo tempo, vai uma outra informação para a contabilidade. Então, nós temos 2 relatórios. Um que vocês conhecem, que é o relatório financeiro, e outro que vocês não conhecem, mas estão lançando na área contábil. Entenderam? Então, a contabilidade está bem informada ao mesmo tempo. É tempo real. Lançou o financeiro, está aí o lançamento para a contabilidade. Porque eu vou ter um relatório também. Tá bom? E a bateria? Até a bateria está de mal comigo. Tesoureiros, agora a bola está com vocês, tá bom? O quarto enfoque diz respeito aos deveres dos tesoureiros de nossas igrejas, considerando que sua responsabilidade é maior, pois controla as receitas e despesas da igreja local, prestando contas à junta diaconal, e tentaremos ajudá-los com algumas informações, ou pelo menos procuraremos mostrar sua importância. A partir do ano calendário de 2019, algumas novidades estão sendo implantadas, para as quais nós solicitamos a atenção dos senhores tesoureiros. Claro que ele não está sozinho nisso. Não muda não. O tesoureiro não está sozinho nisso. Ele tem um pastor que é parceiro nisso, e tem a junta diaconal, a qual é informada daquilo que ela determinou que fizesse. Se ela mandou fazer
um pagamento, quando estiver reunindo a junta, tem que saber se aquele pagamento foi feito. A junta diaconal não pode se omitir. A gente tem que entender que se tem um cargo de diácono, ele tem obrigações para com a igreja. As reuniões não podem ser as reuniões sem graça, sem cobrança, sem observação. É preciso que eles vivam. Para isso eles foram eleitos. Correto? Tudo bem, agora pode ser. Bom, esse agora é um tiro no pé dos nossos irmãos tesoureiros. Eu peço aos pastores que tenham misericórdia deles e ajudem, porque veja o que acontece. Tivemos que fazer isso por razão muito simples. Eu tive insistindo com o pastor Carvalho e ele entendeu, porque é uma coisa que cabe a nós, contabilidade, não ao pai, mas ele é nosso auxílio. Ano retrasado, nós tivemos bastante problemas para fechar. A informação que vai para a contabilidade, se você errou na financeira, também vai na contabilidade. O que acontecia? Uma série de igrejas com saldo devedor. Gente, como é que pode ser saldo devedor? Como é que eu paguei mais do que recebi? Eu não conheço essa matemática. E o contador é um camarada que faz conta. Então, se eu receber 10 mil, eu não posso pagar 11. Mas o relatório sai assim. Depois eu digo outra coisa, mas essa aqui é só para a gente ir lá. Então, caso as igrejas não consolidem o caixa até o dia 15 do mês subsequente, vou repetir. Caso as igrejas não consolidem o caixa até o dia 15 do mês subsequente, o sistema não fará automaticamente. Pessoal, então o sistema fará automaticamente. Olha o prazo, 15 dias do mês seguinte, tesoureiros. Se você não fizer, o sistema vai consolidar automaticamente dia 15. Correto? E acontece o seguinte. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Respondo ali, mas não devia responder assim, mas vou responder. Caso as igrejas não consolidem o caixa até o dia 15 do mês subsequente, o sistema fará automaticamente. Sendo assim, a igreja que não cumprir este prazo só poderá solicitar não é um retrocesso. Assim, retrocesso sim, entendeu? O pagamento, desfazer alguma coisa. Desde que o processo através do pedido feito à Secretaria Regional de Administração. Você só vai poder lançar depois do dia 15 com a autorização do Secretário Regional de Administração. Está claro? Amém? Tudo bem. Está sendo criada uma situação aqui que eu não esperava. Até o dia 15. Depois do dia 15, vou chegar para o secretário regional, né? Tesoureiro e o pastor, porque o pastor também está dentro dessa, ou pensa que é só o tesoureiro? Vocês dois estão juntos. O pastor e o tesoureiro vão ter que entrar em contato com o secretário regional de administração para que ele autorize o lançamento. Porque se já está fechado, vai depender do pastor Calegari também mexer, desconsolidar e permitir. Entenderam o jogo? Simples, né? Mas chato. Já imaginou o pastor tesoureiro chegar para o secretário regional de administração no dia 16? E pastor, teve um problema lá, a criança ficou doente, teve uma situação que ela vai arranjar uma desculpa. E vai dizer, não podemos fazer. E naquele dia, rapaz, o secretário regional de administração veio para a igreja naquele dia, na sede, de mau humor, chateado, cheio de problema. E ele vai olhar, não vou autorizar não. Vai dar um susto, não vou. Só vou autorizar se o bispo concordar. Aí vai o tesoureiro e o pastor para o bispo. Que bonito. Olha só o lance.
Está nascendo agora, hoje. A criança está nascendo aqui agora. Dia 15, passou para o dia 15, meu amigo, a coisa fica difícil. Mas por que isso que eu estou falando de dia 15? Qual a razão de eu falar dia 15? Porque a contabilidade tem que pegar as informações lançadas para fazer lançamentos, não caixa, mas contábil. Eu cheguei nesse final desse ano, como no ano passado, no dia 30 de abril, com igrejas que não tinham lançado em novembro e dezembro. Irmãos, acreditam nisso? Não sei se eu estou pegando alguém que fez isso aqui, desculpa. Mas, no dia 30 de abril, eu tinha gente que não tinha consolidado nem lançado em novembro e dezembro, em abril. Esse lançamento tinha que ser até o dia 15 de janeiro, gente. E vem com saldo devedor, vem com lançamento errado. Então, falta de cuidado. Na verdade, isso aqui é uma coisa que nem o nosso manual está prevendo, mas a contabilidade está. Disciplinador. Não tem como mudar isso. Porque depois que o tesoureiro faz o trabalho, a contabilidade tem que fazer. Porque eu vou passar a informação da igreja para onde? Para o governo. O governo vai querer saber no diário o lançamento de todas as igrejas e eu tenho que fazer uma declaração chamada SCD, Escrituração Contábil Digital, para que o governo conheça o movimento da igreja. Ela não está cobrando imposto não, mas ela quer que seja uma contabilidade legal, formal com técnicos do Brasil. Amém, irmãos? Está sendo claro isso? Gustavo, vamos na frente. A outra novidade é para quando for solicitada a consolidação do mês, que esta não será concluída, com saldo devedor. Tesoureiro, se você fechou o relatório no final do mês e ele está dando devedor, pode procurar a diferença, meu amigo, porque você não vai ir para frente. Enquanto tiver devedor o relatório, não passa. Porque nos anos passados deram essa pegadinha. Eu olhei lá, a igreja está de janeiro a dezembro toda consolidada, no jeito. Parabéns. Vai olhar a consolidação que ele fez, tudo com saldo devedor. Culpa dele? Sim. E no sistema do pai também que permitia. Mas agora a novidade é que não vai ser possível mais continuar o mês seguinte se o anterior tiver devedor. O devedor é fácil. Eu não posso ter 10 mil e gastar 11. De algum lugar tem que sair esse mil aí. Então, os irmãos entenderam bem isso, amém? Ih, mas está animado, né? Você está muito animado. Deve ser comigo, talvez seja comigo. Então, isso é um dos detalhes. O outro agora. Não, mas é deu. Preciso lembrá-los que o pagamento ao pastor da chamada verba de representação. Deixa eu voltar. Preciso lembrá-los que o pagamento ao pastor da verba de representação é uma substituição do antigo AUM. Portanto, o seu cálculo varia de pastor para pastor, dependendo do seu tempo de pastorado. E quando este percentual superar 50%, pode ser usado no lançamento na conta de excedente junta diaconal. E só nestas condições. São duas contas específicas para estas despesas, não podendo ser utilizadas para outros fins. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu tenho a possibilidade de ver todos os lançamentos de todas as igrejas. E esse excedente junta diaconal está sendo usado para outras coisas, não para isso. Quando a gente começar a verificar igreja a igreja, aí a coisa vai ficar mais estreita. Como em frente que o tempo está passando, eu posso ainda ter mais um. Observação sobre os assuntos financeiros. Vamos lá. Há algum tempo atrás, o governo federal criou uma figura para dar oportunidades a pessoas físicas. E foi a criação do microempresário individual. E as igrejas foram tentadas. A igreja é tentada? E as igrejas foram tentadas a substituir os seus funcionários por estes empreendedores. Foram tentadas.
mas não conseguiram. E se conseguiram, ficou certo que a gente vai cortar. Foram tentados substituir os seus funcionários. Entretanto, o MEI se refere a empreendedorismo e não a profissão. Vigia, zelador, assistente de auxiliar administrativo, recepcionista, secretária, vigia. São funções profissionais. É profissão. Para registro com a carteira de trabalho assinada. O MEI, como pode emitir nota fiscal, pode ser usado para os serviços de pintura, reforma, pedreiro, eletricista, jardineiro, etc. É possível isso, dando a nota fiscal, evidentemente. Porque não obedecem à pessoalidade, à subordinação e à habitualidade. O pintor quiser começar a fazer pintura meio-dia, ele pode. Se ele chegar e dizer, eu preciso pintar aquilo ali da cor verde, ou eu preciso pintar aquilo ali, a forma como ele vai pintar é dele. Na igreja, o zelador recebe ordem, ele recebe trabalho para ser feito, então ele tem uma obrigação trabalhista. Se subordina. E a igreja é obrigada a fazer o quê? Pagar os encargos desses que trabalham para ela. Então, MEI não é empregado de igreja. Não façam isso, o Ministério do Trabalho gosta muito de mexer nisso aí. Vai virar multa, beleza. Você transformou um serviço em contratação de CLT. Não pode. Em frente. Na reforma trabalhista, isso aqui é um pouco complexo, isso aqui. Mas eu vou ter que falar. Na reforma trabalhista, que foi editada no último período do governo do presidente Michel Temer, criou a figura do trabalho intermitente. Segundo observamos, as igrejas que não têm empregados, que têm empregados, já tinham praticado esta intermitência em virtude do fracionamento semanal de sua jornada de trabalho. Portanto, nada muda. Alguns falaram, vamos usar agora intermitente. A igreja pratica isso há muito tempo. Tem zeladores que só trabalham terça e quinta, e às vezes no final de semana. Tem igrejas assim aí? O zelador faz meio período? Bem, ele está intermitente, porque trabalha na terça, não trabalha na quarta, trabalha na quinta, não trabalha na sexta. Ele está intermitente e registrado com todos os seus direitos. Porém, há uma coisa interessante dos nossos secretários de administração, e talvez os bispos também, com relação aos acampamentos, que diz o seguinte: a Contabilidade Geral e o Departamento Jurídico, entretanto, estão estudando a possibilidade da implantação desse sistema nos nossos eventos, principalmente que trabalham na cozinha, de nossos acampamentos e centros de convenção, que precisam funcionar mais de um dia, porém não prestando serviço de uma semana inteira. Está claro? Está claro, irmão? Ok? Então, intermitência, nós vamos estudar a possibilidade de colocar isso nos acampamentos. O acampamento vai poder pegar uma cozinha para ficar sexta, sábado e domingo. E pode ser contratada, vai ter seus direitos todos adquiridos, sem problema nenhum. Em frente, que atrás tem gente aqui. Recentemente, o nosso sistema de informática, PAI, apresentou aos senhores pastores o pedido de preenchimento de uma ficha de cadastro detalhado, com muitos dados a serem preenchidos, e a nossa solicitação é que deem toda a atenção e rapidez neste atendimento, pois trata-se de uma exigência da Receita Federal. A ficha não foi criada por nós. A ficha é para informar a Receita Federal. No que se refere à plataforma do SPED, tá? Sistema Público de Educação Digital, de escrituração digital, na subdivisão do E-Social, que somos obrigados a fornecer, considerando as prebendas pastorais e respectiva retenção na fonte. Na continuação desta preleção, os irmãos terão maiores informações que serão passadas pelo Alexandre, pelo garoto aí. Entenderam? Então, a ficha que está aí rodando no PAI, dê atenção. Não dê informação errada, porque não vai passar na Receita Federal. Então, a sua prebenda não vai ser informada lá. Retenção na fonte também não.
Então eu acho que a igreja não vai poder pagar a sua prebenda, cara. Você não está dando informação com correção, a sua informação que deve dar, colocando tudo isso, que não foi eu que estou pedindo, não. Não fui eu que estou pedindo. É a Receita Federal que vai ter essa informação lá. Por quê? Aquela guia mensal que os tesoureiros mandam, os contadores mandam para as igrejas para recolher o imposto de renda, não poderemos mais fazer essa guia. Vai sair no site da Receita Federal. Então, isso aqui é sério. Na semana que vem vai uma ficha para os funcionários também. O E-Social vai precisar dessa informação. Então eu peço encarecidamente aos irmãos que façam rápido o preenchimento dessa ficha, com dados verdadeiros. Não pode botar 999999, porque você não tem esse número. Então o número é outro. Então querendo passar por aquilo ali, você faz isso. Mas vocês estão assim me assustando? Eu estou sério. Nossa, não estou batendo em ninguém, não. Ainda. Vamos lá. Vamos lá. Agora, nesta semana, estamos enviando para as igrejas que têm funcionários também uma ficha de cadastro detalhada que, igualmente, se empregado terá que preencher de próprio tempo, que se refere ao atendimento à exigência da Receita Federal no Brasil e que cada empregado terá que preencher do próprio punho, ou com a ajuda do tesoureiro, secretário, porque às vezes a pessoa não tem muito jeito, não tem nenhum alcance para preencher isso. Temos um curtíssimo prazo para dar essa informação, sendo que o atraso e falta implicará em multa que infelizmente teremos que repassar para a igreja, porque estamos com antecedência avisando a todos, inclusive os empregados, assim um termo de responsabilidade, que é obrigatório, criado pelo E-Social, portanto, cuidado. Tá? Vamos em frente. Eu sei que é. Terminou? Terminado? Tá. Pequeno recado, porque é impossível em uma hora passar assuntos administrativos e contábeis e financeiros para os irmãos. Eu lamento o tempo, não posso dar oportunidade para chamar o Alexandre aqui, que trabalha comigo na mesma sala, frente a frente, e ele vai falar sobre E-Social. Aí sim a novidade vai chegar, agora um pouco mais quente. Só queria dizer para os irmãos que eu já ajoelhei no mundo bastante. Meu nome é Alexandre, eu tenho escritório no meu pai há 25 anos e depois de uma conversa com o pastor Celso, lá no escritório, um tempo atrás, ele me pediu que parte da palestra que a gente já fez com alguns secretários, que a gente fizesse aqui para os irmãos, para que os irmãos possam conhecer as dificuldades que a gente vem passando e o que vai mudar. Porque o que eu vou falar sobre a social, ele é uma ponta de algo que já vem acontecendo há um certo tempo. Quando meu pai falou em ECD e ECF, ele mencionou que todos os lançamentos que os irmãos tesoureiros fazem no programa do pai, ele tem reflexo direto nessa entrega dessa obrigação que a gente faz. Então o que acontece? Durante 5 anos, essa obrigação que foi preenchida, que foi mandada na ECD e na ECF, ela fica lá em suspenso, e se o fisco precisar, por algum motivo, abrir e ir até a fonte, eles podem. E mais ainda, não só abrir, eles podem multar. Então, o sistema que foi implantado através do SPED, né, Sistema de Público de Escrituração Digital, ele veio seguindo um padrão de digitalização e de informatização. Então é isso que eu vou mostrar aqui agora. Eu vou tentar resumir ao máximo, porque se eu me prender, por exemplo, a funcionários, eu não sei se todas as igrejas, os pastores e tesoureiros que estão aqui têm funcionário nas igrejas, mas todo mundo faz imposto de renda. Então, quer dizer, não vai ter jeito, vai pegar de um lado ou de outro. Então vamos lá. Eu vou colocar, não vai dar para ver direitinho aqui, mas na verdade aqui a gente tem T-Rex, que é um animal, vamos dizer assim, de extinção, mas é bem bravo. Temos aqui uma árvore, e aqui no final está bem bonitinho para vocês, é uma união com um rapaz que estão até em uma certa harmonia, que está dizendo aqui que é o fisco. Então imagina, ele quer dizer que os dois anteriores ainda são mais bravos
do que para a gente fica hoje o imposto de renda, que na verdade é bem complicado. Bom, vamos lá. O que acontece é o seguinte: no primeiro ano do governo, no primeiro governo do presidente Lula, ele veio a fazer uma mudança e ele comprou, o ministério lá comprou o que é hoje, na época já era, hoje ainda é maior ainda, o maior computador da América Latina. Esse computador, ele veio para armazenar todos os dados que eu como contribuinte, vocês como contribuintes, têm, para que ele ajudasse na movimentação do fisco para o imposto de renda. Então o que acontece? Esse sistema, se alguém lançar no Google, vai verificar, procura lá, T-Rex, Receita Federal. Eles vão colocar vários assuntos sobre esse computador. Então o que ele faz? Ele armazena todos os dados desde 2010 através do CPF do contribuinte. Então o que é isso? É como se a gente tivesse uma pastinha com o nosso número de CPF lá, e dentro desse CPF, todos os lançamentos que a gente veio a fazer de cartão de crédito, de imobiliário, de pagamento de conta, tudo isso vai lá. E eu vou mostrar para vocês como é que é isso. Então, depois de eles terem levantado esse computador, que era o maior na época da América Latina, que hoje na verdade são 3, um em Brasília, um em Goiânia e um terceiro que agora eu não me lembro onde está, mas são 3. Eles tiveram que desenvolver um sistema para que esse sistema pudesse pegar todas essas informações e fazer o cruzamento. Daí o motivo do imposto de renda. Era o cruzamento para poder verificar se a pessoa ia para a malha da Receita Federal ou não, se ia cair em exigência e tem que ir lá. Então o que acontece? Eles montaram um sistema chamado Harper, que na verdade é uma área, né? O que esse sistema é? Ele é hoje um software que 4 países utilizam esse software, entre eles a Alemanha, a França, Brasil e mais um. Sendo que, por incrível que pareça, o que é o campeão de desenvolvimento do sistema é nós o Brasil. Então, quando se trata de fiscalização, a gente é campeão. Né? Ele está mais avançado que a Alemanha e mais avançado que a França. Imagina só. Então, esse foi o desenvolvimento do sistema. O que eles fizeram? Eles começaram a cruzar todos os dados e hoje está em nanosegundos. O que é isso? Houve um rodapé de coluna, né, no jornal, mencionando o seguinte, que esse ano o seu imposto de renda poderia ser gozado e informado e ir para a malha fina em 24 horas. Então imagina o seguinte, você não ia receber essa carta agora em 24 horas, mas em 24 horas, a partir desse ano, qualquer um de nós que tivesse uma irregularidade, seja qualquer uma, esqueci de lançar uma coisa, ou botaram meu nome no lançamento errado, em 24 horas. No Brasil inteiro. Imagina a quantidade de gente. É uma coisa fora de série, né? Só o pai de... Bom, o que acontece? A integração do T-Rex e desse sistema, ele foi ampliado com o passar dos anos. Então, em 2010, foi lançado esse sistema. A partir daí, ele foi aberto a outros membros e outros participantes. Então, por exemplo, a SDSF, ele entrou nesse sistema e está lançado também nesse grande computador e o sistema consegue rodar e descobrir pelo CPF, pelo CNPJ da empresa, inclusive pela nota fiscal da outra empresa, se aquilo realmente foi pago e veio para aquela pessoa. Ou se aquela nota fiscal é uma nota fiscal fantasma. É possível. Tá? E aí, com o passar do tempo, eles foram ampliando. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Presta teu laserzinho aqui. Como é que a coisa está? Qualquer lançamento que qualquer um faça em cartório, o cartório no final do ano, ele lança esse DOI e ele vai para o T-Rex. DOI. O Detran é fácil, né? Qualquer compra, venda, qualquer pagamento de PVA, ele já manda direto, ele já está nesse sistema, é um computador grande, né? Que leva todos os dados. O banco tem até uma coisa interessante. Quando a gente tinha uma variação de 5 mil nas nossas contas, o banco era obrigado a mandar essa financeira para divulgar, para armazenar nesse sistema o nosso saldo bancário. Hoje baixou para R$2.000. Então o que acontece? Vou dar um exemplo prático aqui para ver como é que isso pega qualquer um. Se um pastor estiver recebendo o aluguel
para a conta dele, para ele pagar, porque o aluguel da casa pastoral não está em nome da própria igreja, provavelmente é aluguel mais a prebenda pastoral mais alguma coisa, esse valor com certeza passa de R$2.000. Já está então declarando que o pastor tem na conta um valor a mais do que ele deveria ter. Então quando ele faz o imposto de renda dele, ele não vai declarar esses R$2.000 de aluguel com 4 mil, que quem paga na verdade, olha como é que pega vocês aí. Tá? Isso, eu ainda estou dando uma pincelada, mas só para vocês terem uma ideia. Eu não sou igual meu pai não, só pra... Vamos lá. Cartão de crédito. Todo mundo aqui tem cartão de crédito, concorda? Compra, um monte de coisa, divide e tudo mais. Todos os seus movimentos de cartão de crédito atualmente também estão no sistema. Quer dizer, a sua pasta com o seu CPF, eles são obrigados a informar todos os meses tudo que você faz com o cartão de crédito. Então, vou dar um outro exemplo. O pastor, a igreja está precisando comprar na urgência alguma coisa, de um valor alto, e não pode dividir. O pastor vai lá, passa o cartãozinho dele. Na verdade, quem está comprando na igreja, quem está comprando é ele. Se no final das contas, essa soma de valores não bater, e não vai bater facilmente, com sua declaração de imposto de renda, o que acontece? Você vai ser chamado para explicar por que aqueles valores todos você pagou se você não tinha esse dinheiro. Está dando para entender? Ou não? Tranquilo? Então, eu ainda estou pincelando só para vocês entenderem como esse sistema pega qualquer um de nós. Imagina os pastores. Vamos lá. Hospitais de média. Aqui embaixo o normal que eu vou explicar para frente. Mas desse lado aqui tem uma coisinha que todo mundo agora deve estar careca de conhecer. Alguém já ouviu falar na COAF? Não, ninguém? O filho do presidente. Então, para provar para vocês que esse sistema é sério e ele rascunha, o exemplo é fácil. Foi pedido através do Ministério Público, não um levantamento contra o filho do presidente nem nada, tá? Pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas eles fizeram um levantamento entre os funcionários e prestadores de serviço da Alerj para verificar se havia alguma outra conduta. Então o que acontece? Como é que eles tinham esses dados? Porque há mais de 10 anos, T-Rex tem. Então o Ministério Público pede, a COAF entrega tudo. Então imagina o seguinte, pode parecer que não para ninguém aqui, mas na verdade a gente já tem um certo controle. O pessoal já tem, entre movimentação, entre compra e venda e tudo mais, eles já tem isso lá. Então o que eu quero dizer com isso? Que na verdade eu acho que vocês, a maior parte não tinha noção disso, mas de que todo mundo deve tomar cuidado com a ajuda que você dá. Eu vou dar até um exemplo diferente de igreja. Se o irmão pega lá, empresta o seu próprio cartão para os seus irmãos, família, para fazer compra porque não tem cartão, dependendo do vulto que isso for, quando for bater na Receita Federal, como eu lhe falei, se eles hoje têm condição de 24 horas identificar pelo seu imposto de renda o que você fez, se abater lá aquele valor muito maior de cartão de crédito, você pode ser chamado. Eles têm 5 anos para isso. Então é até um alerta, uma ajuda, né, para que os irmãos entendam que cada vez mais a gente tem que se prevenir e evitar que tenhamos problemas para frente, né? Que o contribuinte, ou o pastor, ou que seja a própria igreja que tem um cartão, tem um problema maior. Então, vamos dizer assim, não é nenhuma dica, é uma informação, porque isso já está acontecendo na prática. Caso não fosse, não teríamos aí um indivíduo que teria 50 milhões dentro de um apartamento, né? Ou muito menos um centro com uma mala, né? Sendo filmado. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que tudo que você faz em conta, tudo que você faz e paga, ele é rastreável. Então, mais do que nunca, a gente tem que se prevenir. Não é que eu estou falando que alguém faz alguma coisa errada, mas a gente tem que se prevenir de que muita gente vai te pedir para ajudar em alguma coisa, ou até a própria igreja, porque faz o social e tudo mais, e você não sabe que está entrando nessa, está embarcando nessa. Entendeu? Bom, o objetivo agora do E-Social, que é a última perna da situação do SPED que eu estou lhe falando, entrou dentro desse sistema. Então, o que ele faz? Ele pega todos os funcionários que estão registrados na igreja, estão registrados em qualquer empresa, e de forma crescente, ele pega todas as informações de pagamento, de benefício, e qualquer acidente do trabalho, tudo, e é lançado no sistema. Antigamente, até o presente momento, a gente não faz isso de modo
tão detalhado. Vou dar um exemplo. Quando eu faço uma folha de pagamento para qualquer igreja dos irmãos aí, de quais a gente participa, ou o Dutra lá também, ou a Silvânia, ou até o Fusari, a gente entrega um formulário chamado CFIP, nos programas chamados CFIP, as informações de pagamento do funcionário. Ela só abrange duas coisas: salário e 13º. Ali não tem nem se o cara estava de férias e tem um terço, ali não explica se ele está com falta, não explica se ele teve um acidente no trabalho, não explica nada. É simplesmente dois dados. Nesse sistema da social, contando todas as informações que a gente vai ser obrigado a mandar, pode chegar até a 400 e poucas micro informações, que são os S's. Então, o que acontece? O tipo de trabalho e de minúcia que eles querem para a gente, para os funcionários em si, é muito maior do que antigamente. Então, o que acontece com isso? Por exemplo, uma parte prática. Se eu vou fazer a minha folha de pagamento para entregar para uma igreja, aí eu entrego para a igreja e ele fala assim: está faltando fulano de tal aqui. Como assim? Não, tem um fulano de tal que está trabalhando aqui. Aí eu começo a olhar nos e-mails e falo assim: olha, mas eu não tive registro desse trabalho aqui. Não, eu estou me informando agora que o tesoureiro ficou de te mandar. Quer dizer, até o presente momento, eu até desfaço a folha, entro com esse funcionário novo e mando. Se eu fizer isso dentro da social, eu já tenho pelo menos 1.500 paradas de multa. Então, o que acontece? Nesse sistema, para resumir, a gente tem que fazer tudo em tempo. Então, o que é com isso? Se eu fizer um registro de um funcionário, eu tenho que saber desse funcionário antes de ele ser registrado. Imagina o seguinte: se ele vai entrar no dia 1, no dia 28, eu já tenho que estar sabendo, eu tenho que mandar os documentos para os irmãos vão ter que entrar com as cópias comigo, eu vou ter que fazer um documento para pedir um atestado médico do trabalho, tudo isso tem que ser feito antes dele assumir. Porque se no dia 1 eu enviar, por exemplo, atestado médico, é pelo menos R$100 de multa. Então, imagina, por exemplo, férias. A gente tem alguns casos que, eu não controlei as férias, está vencendo agora no final do mês, e se passar virar o mês vai dobrar. Alguns já devem ter ouvido falar nisso. Se eu fizer isso, eu além de pagar em dobro para o funcionário, eu vou pagar em dobro na folha, nesse sistema. Então, o mais fácil e prático para se resolver sobre o sistema da social, para quem tem empregado registrado, zelador, secretária, qualquer um, é que antes de fazer qualquer passo, converse com a gente. Vou botar de férias. Bom, todo ano, pelo menos no meu escritório, eu acredito que os outros também, entregam um quadro que é a previsão de férias para o ano seguinte. Então, se o cara tem férias até março, então em fevereiro, Alexandre, eu tenho que estar fazendo isso, porque eu teria que fazer um aviso de férias em fevereiro para ele entrar em março. Eu teria que pagar, porque pela lei, pela CLT, ele diz que o funcionário tem que receber o valor das férias com um terço, que é o salário mais um terço, 48 horas antes dele sair de férias. E eu tenho que também formar no sistema. Então, se acontecer o caso, o cara já está dentro do mês, já está atrasado, eu não tenho como resolver. E aí, multa de novo. Estou resumindo um pouquinho isso aqui, porque como a gente tem que chegar também nas prebendas pastorais, então tem que acelerar um pouco. Mas tá ok até aí? Não estou batendo em ninguém não, né? Então vamos lá. O que esse sistema faz? Padronização de transmissão. Esse é o principal. Auditoria online. Automaticamente, todos os movimentos que a gente faz, ele já recebe, critica e manda multa. No final, daqui uns 2 anos e meio, na realidade, para quem é funcionário, vai acontecer o seguinte: não existirá mais a CTPS, que é a carteira de trabalho. Ela será virtual. Por quê? Porque quando eles tiverem esses dados todos lá, ele não vai precisar que você me mande uma carteira para atualizar e para que o pastor assine. Ele já vai estar lá. Tá? Por exemplo, hoje a gente tem PIS, CPF, temos carteira de identidade, título de eleitor e fora outras coisas mais aí, né? Tem OAB, tem CRC, tem CRM e tudo mais. Isso tudo vai ser resumido em um número só. Então o que acontece? Esse número vem daqui, desse cadastro. Não queria falar nada, né? Aí, que tá filmando. Então o que acontece é o seguinte:
Com aquele número, eles conseguem rastrear. Por exemplo, você vai votar, não vai precisar mais levar o título de eleitor. Com esse número, eles já te identificam lá e já vão abaixo que você foi lá fazer contribuir. Valeu. Bom, armazenamento nacional, como eu lhe falei, é um baita computador gigantesco, tem um sistema que faz a transformação em nanosegundo, e que aí, na verdade, ele está, agindo contra quem está andando fora da lei, que não é o nosso caso, mas com as devidas cautelas, como eu estou te falando, de um cartão que você pode se emprestar para alguém ou de alguma coisa, você acaba entrando nessa linha sem querer, você não sabia. E agora eu estou informando para lhe ajudar. Até se alguém pedir, não dá o cartão de dinheiro nenhum. Vamos lá. E aí, eliminar a redundância. A redundância é o seguinte: eu sou obrigado a todo ano, por exemplo, a fazer a RAS de todo funcionário, para que ele, no meio do ano para frente, ele possa receber o abono do BIS. Todo mundo conhece aqui, para quem tem funcionário ou quem já trabalhou, já recebeu também. Esse tipo de sistema me elimina isso aqui. Eu não vou precisar mais fazer isso. Entendeu? Por exemplo, o CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, ele é para ser aberto oficialmente em 24 horas. Imagina o seguinte: o pastor está em casa, né? Aí o funcionário se acidentou, seja na igreja, ou indo para casa, ou indo para o trabalho. Só que o cara só vai avisar 3 dias depois. Eu já venci o prazo. O certo seria ele multar, ou me dar uma advertência. Entendeu? Então, esses tipos de coisas vão morrer, mas, como eu lhe falei, tudo em tempo real. Se por acaso um funcionário seu tiver um acidente, comunica pra gente, que a gente abre o CAT parcial, ou entra no sistema de lança, e aí depois, quando tiver o CIT, que é a causa do problema dele, né, qual foi o acidente que ele teve, se tem problema no fêmur ou em qualquer outro lugar, a gente já consegue depois mandar, porque o médico vai enviar essa informação, mas já vai bater que eu já abri um CAT e o resto eu sou lançado. Por quê? O CAT tem uma diferença em relação quando a gente bota alguém de benefício, tá, irmãos? Até para esclarecimento. Quando há um acidente do trabalho, o funcionário tem uma estabilidade de 1 ano na firma. Não vai mudar em nada se ele for benefício ou se ele for CAT em relação a receber valores. Continua sendo o mesmo. Mas o problema é o seguinte: se ele se acidentou pela firma, pela igreja, em alguma situação, ele tem uma estabilidade. E quando a gente não faz isso, ele vai para o benefício do mesmo jeito, recebe tudo direitinho, depois se já existe uma movimentação antes de 1 ano de uma rescisão, quem é multado é a igreja. Entendeu? Porque eles podem chegar nisso. Então ele é muito sério. Então quanto mais cedo a gente puder preparar o documento certo para enviar, melhor, tá? Vou pular aqui. Bom, vamos lá. Agora é que entra a social de fato. O que meu pai falou? Existe o SPED, que é o sistema que está lá. Nós já estamos no SPED contábil, já estamos no SPED fiscal, já estamos no SPED contribuições e já temos a nota fiscal eletrônica. Não emitimos, mas recebemos. Só faltava para controlar, como diz o pastor aí na frente, a fonte pagadora. A fonte pagadora é o quê? É o funcionário, é o autônomo, é a primeira pastoral, por incrível que pareça. Então, como se faz isso? Como eu lhe falei, na parte de funcionário, para tentar fechar rápido, eu tinha todas essas informações saindo em âmbitos diferentes. Quer dizer, o CAGED, que era admissão e demissão, era para o Ministério do Trabalho. A GPS era um pagamento que envolvia não só a parte de autônomo, mas também a parte de funcionário. E isso era para a aposentadoria. PPP, quando é realizada uma demissão, era levantado a parte FIP aqui, pronto, é o FGTS que vai para a Caixa. Tudo isso era modo separado, arrasta, como estou falando, o lançamento anual, para que a gente colhesse essas informações e enviasse para a gente poder pagar os abonos. Isso tudo agora morreu. Isso tudo entra num sistema como é o E-Social e cada ente recebe a sua informação. Ela, tipo assim, virou um padrão. Então, de um lançamento só, eu tá querendo levantar a bandeira aqui da plateia. Ajudar. Então o que acontece? Só que tem um problema nisso. Aqui que tem um problema. Vou voltar nisso aí. No ano passado, eu tive um workshop com
um conselheiro regional do Conselho de Contabilidade. E numa conversa informal, ele me passou umas informações que isso me alertou e mudou a grandeza do que eu estava falando sobre esse camarada aqui, o social. O que acontece? Até a data dessa reunião, eu achava que isso é o seguinte, virou mais um sisteminha para me virar à noite de madrugada, como todos os outros contadores aqui, como o pastor Dutra de Dutra, o Fusari, a Sônia, não sei se elas estão por aí, a senhora. O que acontece? Mais uma obrigação para a gente fazer e continuar. E aí, quer dizer, vamos lançar, vai ter FGTS, vai ter tudo misturado, vão gerar guias pela BCTF Web, tal. Mas nessa conversa em particular, entre um período e outro do workshop, ele falou o seguinte: Alexandre, o que pega aqui é o seguinte, um problema previdenciário pode me chamar uma fiscalização contábil. O que significa isso? Vou dar um exemplo prático. Nem todo mundo que está ralando e tendo funcionário lá para pagar consegue pagar todas as guias no mês. Concorda comigo? Todo mundo paga aqui direitinho, mas pode acontecer, não pode acontecer? Pode acontecer. Se você tem um aluguel para pagar, pagar a conta de luz, o tesoureiro vai priorizar o que vai cair, o que vai apagar a luz e eu vou ser despejado, concorda? E ele vai acumular aquela aqui de FGTS, que é um exemplo, ele vai acumular. Aí, por algum motivo, ele esqueceu, acumulou mais uma terceira. Então, o que acontece é o seguinte, existe uma lei que é da década de 90, que foi a que instituiu o FGTS para a Caixa Econômica Federal. Porque antigamente, quem é mais antigo sabe que você podia escolher o seu banco de depósito. Né? Então, eles botaram com essa lei, eles colocaram em 90 na Caixa Econômica. Só que criaram 3 artigos, ou 4, que, na verdade, ele pode fazer a gente cair nisso aqui. Vou dizer, se, por exemplo, dentro desses parágrafos, se, por exemplo, a gente tiver 3 guias de FGTS em atraso, digo, 3 seguidas, 3 em 6 meses, 3 em 1 ano, 3 em 5 anos, porque ele não definiu, 3, só falou 3. A primeira coisa que ele diz na norma é que você não pode recolher, não pode pagar nenhum valor aos dirigentes, diretores, sócios, cotistas e fazer distribuição de lucro. Na prática, se uma igreja não recolher as 3 guias e aparecer no sistema, o bispo, o secretário atrás dele, sim. Seria na prática. Diz mais, se esse mesmo processo estiver em aberto, quem tiver, por exemplo, fazendo consórcio para construção, ou pegando qualquer coisa que seja entre a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, é suspenso. Então, mesmo que você já esteja no processo final ali, por exemplo, a região, para fazer a consolidação de um empréstimo, para fazer uma movimentação tipo uma construção, ele morre ali na hora. Enquanto não se resolver, ele não libera. Como eu falei, o E-Social ele tem aquela auditoria online. Então, o que acontece? Automaticamente, se caiu ali, vai para lá. Se vai para lá, eles são obrigados a fiscalizar. É mais ou menos por aí que eu estou querendo dizer. A gente passa a ter, sem querer, a gente sabe a necessidade de cada igreja, sabe o problema de cada pastor, de cada tesoureiro, mas sem querer, olha como é que ele chamou a 001, que a gente chama a sede, né, em alerta. E ainda prejudicou todo o resto, sem querer. Não é? Por isso que essa didática que eu estou dando aqui é até um alerta para que cada um até possa passar para os outros pastores, os outros tesoureiros, a obrigação de quem tem funcionário de manter isso limpo. Até na 6ª região, na 1ª região, a gente tem feito a unificação dessas contas. Eu mando só informação, eles entregam os valores e a sede paga. Para quê? Para ele manter isso pelo menos controlado, para que a gente não ganhe uma coisa como essa. Eu vou dizer só o terceiro, só de olho, porque o meu pai está falando que a gente está com pressa, mas o terceiro diz que a Caixa Econômica é obrigada a entrar com processo judicial contra o dono da empresa, e isso dá detenção de 1 mês a 1 ano. Claro que isso pode não acontecer, mas está lá na lei. Calma, eu já estou jogando. Então,
Então, irmãos, o que acontece é o seguinte: nunca vocês tiveram esse tipo de pressão. Nunca, nem questão das férias, nem questão de salário, de CAT, de acidente do trabalho, nunca tiveram isso. Mas a partir do ponto que a gente vai entrar, eu vou dar uma data, é julho. Os primeiros lançamentos que a gente vai fazer para isso é no mês que vem, tá? Não é que a gente vai ter esse problema no mês que vem, não é isso. Mas é bom que, já que estamos num congresso de administração, que todo mundo saiba. Por quê? Porque a gente vai ser obrigado a movimentar algumas coisas e outras a gente depende de vocês, tá? Bom, vamos acelerar, senão não vai dar tempo, né? Para o fim. Deixa eu passar para o pastor aqui, então, que vai ficar show. Tentar correr. O que acontece? Só para vocês terem uma ideia de como a gente está todo mundo dentro do sistema, se você pegar qualquer conta que você paga, vou pegar uma aqui de luz, eu acho que essa é. Existe um código aqui que é chamado código do fisco. Ele não é aquele código de barra, é um outro código. Tá? Vou dizer qualquer conta que você pague pessoal, você vai verificar que você tem esse código. Esse código já significa que essa conta, além de ser emitida para você, foi arquivada lá nesse sistema que eu te falei que é o hardware, que é o T-Rex. Então, se eles têm condição de trilhar, além de suas contas, além de seus aluguéis, além de seus imóveis, além de seus cartões de crédito, eles têm condição hoje de saber o que você aplicou ou não dinheiro, né, por dureza. Então, o que acontece? Vamos descer aqui. Não, melhor descer, porque 6 minutos vai dar. Vou voltar aqui agora. Irmãos, então o que eu cheguei na prebenda pastoral? Por que a gente está falando de prebenda pastoral? A gente nunca teve pastor nenhum precisando fazer isso. No máximo que a gente tinha era o famoso imposto de renda na fonte, que todo mundo aqui que tem e chega nesse limite tem que fazer e entregar na sede. O que acontece é o seguinte: em abril do ano passado foi criado, na ampliação desse sistema, que esse sistema já tem mais de 5 anos, e mais de 100 milhões em aplicação em cima disso. Quer dizer, eles não vão simplesmente desistir desse programa. Eles já gastaram 100 milhões em desenvolvimento do sistema da social. Então eles não vão largar. Na verdade, vai acontecer o contrário. Eles vão ampliar cada vez mais. Então o que acontece? Em abril do ano passado, foi criado um código chamado 781, que nós aqui da contabilidade já conhecem, que é a Ministro de Confissão Religiosa. Ministro de Confissão Religiosa é pastor, ministro de Confissão Religiosa é padre, é rabino e qualquer outro que trabalhe com a área religiosa. Tá? Então, quer dizer, isso não significa que é só para pastores, mas os pastores estão dentro. E, para complementar esse código, que é aonde vocês vão começar a entregar dentro da social, por isso da ficha, eles colocaram o evento que é a prebenda pastoral. Então, o que acontece? Antigamente, a gente pega uma lista que vem da secretaria, a gente faz um levantamento, faz um DARF, entrega para a secretaria, ela paga todos esses movimentos de imposto de renda na fonte. A partir desse sistema, eles querem saber, em tempo real, quem são vocês e quantas são as prebendas pastorais, quantos são os seus dependentes, quantos eles estão com vocês e quando eles saíram, entendeu? Quando você movimentou. Claro que essas coisas não vão chegar a esse ponto, mas o imposto de renda na fonte, que é uma realidade que muitos aqui pagam, né, e depois fazem um imposto de renda para até receber restituído de volta, esse sistema já vai estar lá. Então o que significa com isso? Que cada pastor aqui que está no sistema tem que preencher lá a fichinha mais completa possível, porque eu vou fazer carga disso nesse sistema para que vocês, a partir de julho, sejam informados, entendeu? Aí o que acontece? Todos estando lá dentro, a mesma aqui que todo mundo recebe aqui vai continuar a mesma coisa. Agora, se essa informação não for de qualidade, o CPF está diferente, a identidade está diferente, ou alguma outra coisa de dependente está diferente, eu não vou poder lançar. Quando eu for mandar, ele vai me voltar com uma crítica. Voltando com uma crítica, eu vou identificar que é o pastor, vou ter que retirar o pastor. Retirando o pastor, eu vou enviar uma informação sem ele. A guia vira outra, e depois para mim voltar com isso é o maior sacrifício. E a cada vez que ele atrasa, ele pode gerar o quê? Uma multa. Entendeu? Então, infelizmente, os pastores, os bispos, né, todos nós, todos os pastores no caso, eles já estão dentro do sistema.
eles já ampliaram a situação que você era simplesmente um contribuinte na hora de fazer o seu imposto de renda, ele colocou aqui, entendeu? Então é muito importante o preenchimento da ficha correta para que a gente possa mandar vocês no sistema e não ter problema. Quer dizer, vida que se segue. Claro, logicamente, fora o que eu lhe falei sobre a questão, cuidado com o cartão, porque automaticamente eles têm em tempo real todos os movimentos. Eles podem cruzar se quiser, por exemplo, por algum motivo, não estou dizendo que vai, mas pode se quiser cruzar, o que você recebe de prêmio é o que você está gastando de cartão de crédito. Se não bater, já pega. Entendeu? Tem mais quanto tempo aí, Gustavo? Meio minuto? 1 minuto. Bom, a outra coisa é o seguinte, como a gente tem o lançamento do pai, vocês verificaram, como eu botei aqui para trás, que o pai, os lançamentos do pai vão para esses entes aqui. Então, vou dar um exemplo. Se por acaso o irmão, naquele mês, não conseguiu lançar por algum motivo alguma coisa, estou falando do irmão tesoureiro, dentro do pai, algumas das notas que ele geralmente teria que fazer, tipo o aluguel, a luz, que ele acaba não lançando porque esqueceu, pula para outro mês, já não vai acontecer, certo? Mas eles têm que lançar. Se você esquecer de lançar, vai ter um cruzamento justamente daquela própria guia. Não, sim. Mas entendeu? Então o que acontece? Olha como é importante o serviço de tesoureiro. Está baseado basicamente. Tudo que a igreja tem de pagamento é o tesoureiro que chama. A informação de qualidade e de garantia que isso que ele está registrando lá é oficial e está batendo aqui, está certinho, cara, é o que vai mandar para a gente para receber PSF. Conclusão. Não existe mais a possibilidade de, em folha de pagamento, a gente fazer as coisas postergando e fazer logo muito em cima. Ponto 1. Prebenda pastoral, ela é mais do que importante que ela seja lançada certo. Por quê? Porque não é só uma coisa entre recolher uma guia e depois eu vou consertar o imposto de renda. Daqui a 3 anos, um outro dado técnico, nós não vamos fazer mais imposto de renda. Então vamos ser até um alívio, mas para outros não. A gente vai receber um informe da Receita e mais a guia para pagar, para quem tiver imposto a pagar. Entendeu? E, caso contrário, você vai lá sentar com o fiscal para tentar negociar. Entendeu? Então imagina o grau que está se mudando as coisas. O E-Social é só uma perna? É. Mas em compensação, ele vai mudar o mundo inteiro. Porque a partir do ponto que o governo tiver um controle de quem fornece o pagamento, ele tem controle do resto. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, desculpa aí o trabalho. Como que a gente faz para entrar em contato contigo? Tem um e-mail, meu pai vai passar um e-mail depois, que agora eles vão botar um e-mail, porque eu não posso botar o e-mail no meu escritório, porque o que acontece? A gente recebe um monte de coisa. Se eu botar naquele próprio e-mail, aí vai encher a caixa e eu não vou conseguir nem trabalhar. Irmão, qualquer informação, dúvida, é só procurar o Dejaí, ou então Alexandre. Pelo que nós estamos vendo aí, conversando com o Bispo Ramos, a tendência é não ter mais contador, viu gente? Porque vai acabar no contador, porque vai vir tudo pronto. Mas eu quero agradecer ao Dejaí, ao Alexandre também. Espero ter assim, esclarecido alguma coisa, um tempo curto, mas pelo menos você vê que a coisa está feia. Aí nós precisamos. Então, muito obrigado. Vamos aplaudir então o contador.